Graças a Deus. Muito boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Com alegria que nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para transmitir a poderosa palavra de Deus. Queremos informar que estaremos transmitindo a nossa palavra em Libras nesta noite. A nossa intérprete pede desculpa, porque nós estamos ainda em fase de treinamento e acreditamos que brevemente teremos condições de transmitir com mais qualidade para você que está nos assistindo nesta noite. E todos os nossos irmãos são todos bem-vindos. Nós temos hoje aqui na congregação um número razoável de irmãos que também estão aqui nos assistindo aqui ao vivo. E nós queremos ler um texto da Bíblia Sagrada de Isaías, capítulo de número 45 e o versículo de número 22, que diz assim o texto sagrado: volte-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nesse texto sagrado, o nosso grande Deus convida todas as pessoas a olharem para o Salvador do mundo. O nosso olhar deve ser focar no Salvador da nossa alma. Jamais devemos se desviar dele. Muitos estão olhando para apenas as falhas dos homens e estão esquecendo de olhar para aquele que não tem nenhuma falha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não tem nenhuma falha. E o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é olhando para o Salvador. Olhando para o Salvador. Em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2, o escritor sagrado resumiu bem, dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à destra de Deus Pai. Então o Senhor Jesus, no texto que nós lemos, Ele está nos convidando, você, eu, todos nós, para olharmos para Ele. E o escritor aos Hebreus, ele foi bem firme e seguro quando ele disse: olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Em João capítulo 3, versículo de número 14 e 15, o próprio Salvador do mundo explicou a simbologia do que aconteceu com Israel no deserto. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, Ele veio com essa missão, é para salvar a toda a humanidade. E no momento em que o homem, ele fixa seus olhos em Cristo, passa a olhar somente para Ele, ele começa a receber na sua vida alegria, esperança, paz e, acima de tudo, a salvação, porque Jesus Cristo é a nossa salvação. Em João capítulo 4, versículo de número 42, quando os samaritanos focalizaram o seu olhar em Jesus Cristo, a conclusão deles foi a seguinte: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador
do mundo. Então, meu querido, amado irmão, que está aqui presente, você que está me assistindo em casa, aleluia, os samaritanos, após ter ouvido a mensagem de salvação pelo próprio Jesus, eles falaram com muita segurança e disseram: nós agora não cremos só porque ouvimos, só porque o Senhor falou, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que o Senhor é o verdadeiro Salvador do mundo. Então, meu amigo que está me ouvindo, me assistindo nesta noite, Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador do mundo. Aleluia. E quem sabe, nesse momento de crise, de dificuldade, nesse momento de lutas que nós estamos enfrentando, você tem olhado somente para os noticiários da televisão, você tem olhado somente para os números de coronavírus, dos que morreram e dos que estão infectados. Quem sabe você está olhando só para a ação do governo, esperando do governo que ele faça alguma coisa como ele está lutando para fazer. Quem sabe você está olhando somente para o presidente da República, esperando dele que ele possa fazer alguma coisa por você. Eu quero dizer para você que os governantes só estão fazendo o que eles podem, e eles só podem fazer o básico. Mas nessa noite eu estou convidando você para levantar os seus olhos, olhar um pouco mais além e olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele tem o poder de fazer por nós o que as autoridades não podem fazer. Ele tem o poder de fazer por mim e por você o que o Conselho Nacional de Saúde não pode fazer. Ele tem o poder de fazer por você e por mim o que a ciência não tem condições de fazer, mas ele pode fazer. Sabe por quê? Porque ele vai além da medicina. Ele vai além da medicina. E a mensagem de Deus para você nesta noite é que você venha levantar os seus olhos e venha olhar para cima, olhar para Deus, olhar para Jesus Cristo, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Levanta teus olhos e olha para o alvo, olha para Cristo, que Ele pode mudar a nossa situação. Segundo ponto que eu quero falar nessa noite, aleluia, é sobre o Salvador do mundo, para que você venha conhecê-la. O texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. O apóstolo Pedro falou e ele disse que em nenhum outro há salvação, porque Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Então, quem sabe você não tem olhado só para as autoridades, tem levado os teus olhos para outros recursos espirituais. Quem sabe você tem baseado a sua fé ou fixada nela em profetas. Quem sabe você tem fixado a sua fé em líderes religiosos. Quem sabe que já morreram e nunca ressuscitou, mas Jesus Cristo, que é o único Salvador da humanidade, um dia ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi assunto ao céu. E agora nós devemos olhar para ele, porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vivo ele está,
vivo para todo sempre, e nós devemos olhar somente para Ele, porque somente Ele é o Salvador da humanidade. Em João capítulo de número 3, versículo de número 16, João escreve e diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, quem? Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É possível que você que está me assistindo tenha olhado para os noticiários e as mensagens que você tem escutado através dos meios de comunicação tem sido uma mensagem que tem lhe causado pânico, tem lhe causado desespero, e você, quem sabe, já olhou de um lado para o outro, não consegue ver uma solução para a situação do momento. Mas nesta noite, eu quero dizer para você que há uma solução. Eu quero dizer para você que há uma solução. E esta solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a solução para o mundo. Porque ele disse, João escreveu o texto que nós citamos agora há pouco, que ele amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Há uma solução, e esta solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em Isaías capítulo de número 45, versículo de número 15, Isaías escreve e diz assim: verdadeiramente tu és Deus, que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Então aqui nós temos Isaías se referindo ao Deus de Israel como o Salvador. Aleluia. Nós podemos aqui destacar pelo menos duas salvações. A salvação física, que é este momento que nós estamos vivendo, onde algumas pessoas estão com medo do coronavírus, estão com medo dessa praga que está no mundo. E eu quero dizer que você tem razão como ser humano, que você é que está com medo. Mas tem um que pode te blindar, tem um que pode te guardar deste mal que está aí. Este um se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode te guardar, e nesse momento que Ele vai estar te guardando, Ele vai estar te salvando do coronavírus. Mas tem uma salvação, uma segunda salvação que eu quero falar para você, que é a salvação da alma. É a salvação da alma. Que salvação é esta? Aleluia! É quando o homem se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para Jesus Cristo e recebe o perdão dos seus pecados e passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E se ele morrer, mas morrer com Jesus, ele tem uma vida eterna garantida lá no céu com Deus. Mas para isso é importante nós olhar para Jesus como o autor da nossa fé, porque em nenhum outro há salvação, somente em Jesus Cristo de Nazaré. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro escreve: pelo contrário, aleluia, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Pedro está nos motivando a nós crescer no conhecimento de quem? Do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos que conhecer mais Ele,
Nós temos que conhecer quem é Ele. Nós temos que conhecer quem é o nosso Salvador. E nesta noite eu estou falando para você que o nosso Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode nos salvar deste mal que está aí e pode nos salvar, aleluia, o nossa alma, o nosso corpo, aleluia, o espírito, para nós estarmos para sempre com Ele nas mansões celestial. Mas tem uma coisa importante para nós observarmos. Quem sabe você tem conhecimento de quem é o Senhor. Um dia você, quem sabe, até aceitou Ele como seu Salvador. Um dia você até mesmo entregou sua vida para Ele. Mas com o passar dos tempos, você foi ficando desacreditado. Com o passar do tempo, você foi se desanimando. Quem sabe nesses dias de dificuldade você está desanimado. Mas eu quero dizer, volte-se para o Senhor. Volte-se para Ele, volte-se a olhar para Ele, que Ele vai te dar vitória. Aleluia. Nunca nós devemos nos desviar o olhar do Salvador do mundo. De acordo com as Escrituras, haverá um dia em que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Então hoje, você está sendo convidado, todos nós, a olhar para ele com mais sinceridade, olhar para Ele com mais temor, olhar para Ele com mais cuidado. É tudo que nós precisamos nessas últimas horas. Olhar para Ele, olhar para Ele. E quem sabe você pode dizer, pastor, um dia eu aceitei, mas eu me desanimei. Eu quero te dedicar um texto de Isaías, capítulo de número 60, em que o texto sagrado diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Ei, levanta-te, não fique acomodado, não fique com medo, levanta-te, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Levanta. Não é momento de ficarmos acomodados, mas é momento de nós se levantar e olhar para Ele. Aqui a nossa congregação Monte Hermon, ela não parou. Nós estamos orando aqui 12 horas por dia. A cada hora tem uma equipe orando em prol da nossa nação. E o nosso Deus está dando vitória. Nós começamos a oração aqui 6 da manhã. E nós vamos até às 18. Porque estamos olhando para Ele. Porque é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem o nosso socorro. O salmista, ele disse no Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Havia uma cultura em Israel, em que as pessoas acreditavam que os deuses estavam nos montes. E quem sabe você está assim, igual o salmista, levando os seus olhos para os montes de problemas, os montes de mensagens negativas, os montes de situações difíceis. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que o teu socorro não vem dos montes. O teu socorro não vem da Rede Globo. O teu socorro não vem dos meios de comunicação. Mas através desse meio aqui que nós estamos pregando, nós estamos apresentando um socorro para você, que é Jesus de Nazaré. E o salmista disse, o meu socorro vem do Senhor. Então eu termino aqui a minha palavra, dizendo, levanta teus olhos, olha para Jesus Cristo, que o teu socorro, o meu socorro vem dele.
É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa vitória. É dele que vem o nosso milagre. E nós vamos fazer uma oração por você nesta noite. Quero convidar os irmãos que estão aqui presentes para nós ficarmos de pé. Nós vamos agora levantar um clamor ao nosso Deus. Aleluia. Nós vamos levantar um clamor agora. Os irmãos podem levantar agora a voz em oração. Você que está me assistindo, que está passando por um grande problema, uma grande luta, você que está preocupado assim como nós, eu convido você para levantar um clamor agora aí, onde você está, na frente deste celular, da televisão. Eu convido você para nós levantarmos um clamor ao Senhor. Nós iremos orar por aqueles que são vítimas do coronavírus. Também iremos orar por aqueles que são vítimas do câncer, que estão com enfermidades, com outros tipos de enfermidades, que não estão sendo nem recebidos nos hospitais, nas UPAs, por causa desse mal que está por aí. Nós iremos orar agora e nós cremos que Jesus, ao qual nós estamos olhando para Ele, Ele pode te curar aí onde você está. Saiba que aqui tem uma igreja que está orando por você. Aqui tem uma congregação, aqui em Paragominas, na rua Carolina, número 159, que está orando por você. Agora é preciso você levantar os seus olhos para Jesus. Aleluia. Levanta, olha para Jesus agora. Nós vamos continuar clamando, vamos orar por você agora. Em nome de Jesus, os irmãos podem levantar a voz em oração. Nós vamos clamar em nome de Jesus agora. Em nome do Senhor, vamos orar pelo pastor Jefferson, pastor da nossa convenção que está enfermo e os demais. Vamos orar para Deus da vitória. Jesus pode curar. Jesus cura de coronavírus, Jesus cura de câncer, Jesus cura de qualquer enfermidade, porque Ele é Deus e para Ele não há nada impossível. Mas é importante olhar para Ele. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Deus eterno, neste momento a igreja levanta a voz em oração. Meu Pai querido, primeiro em prol da nossa cidade de Paragominas. Meu Senhor, também oramos, meu Pai querido, em prol do nosso estado. Também oramos em prol do nosso município. Também oramos em prol, Senhor, do nosso Brasil, do nosso estado. Nós oramos pelas autoridades, meu Pai querido, constituída pelo Senhor, começando pelo prefeito Paulo Pombo Tocantins, que é o prefeito do nosso município. Também oramos pelo governador do estado do Pará. Apresentamos seu Helder Barbalho nas mãos do Senhor. Também oramos, meu Pai querido, meu Deus amado, pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Também oramos, meu Pai querido, pelo Congresso Nacional. Oramos pelos cientistas. Oramos, meu Pai querido, pelos ministérios da saúde nacional. Também oramos pelo ministério, meu Pai querido, da saúde internacional, mundial. Nós apresentamos em tuas mãos, Senhor, meu Pai querido, nesta noite. Também apresentamos em tuas mãos agora, meu Pai querido, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão com depressão, aqueles que estão com AIDS, aqueles que estão com coronavírus. Meu Pai querido, pastor Jefferson, que está ali, Senhor, internado com este mal, repreenda agora, faz a obra em nome de Jesus Cristo. E assim os nossos irmãos, meu Pai querido, da nossa igreja, que estão enfermos, visita, meu Pai, irmã Anunciação, a tua filha da Vitória. Visita a irmã Tonha Vasconcelos da Vitória, a tua filha. Visita ali, irmão Tonino, meu Pai querido, Nascimento, meu Pai querido, da Vitória. Visita a irmã Odete. Visita todos que estão enfermos
enfermo. Oh Jeová, nós estamos olhando para Ti, porque é de Ti, é do Senhor que vem o nosso socorro, e nós cremos que o socorro de Deus chegou para você que está nos assistindo, chegou para os irmãos que estão aqui, chegou para os irmãos que estão em casa, aqui da congregação Monte Hermon. Meu Pai, chegou o socorro, chegou para a igreja em Paragominas, meu Pai querido, assim como o nosso pastor presidente, pastor Vera Cruz, e para todo o ministério da nossa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos que nos assistiram nesta noite. Queremos pedir desculpa aos nossos surdos, por ter, às vezes falando assim um pouco rápido, aí atrapalhando a nossa intérprete, mas nos desculpa, tá? A nossa intenção é fazer o melhor para poder atender você e você poder ouvir a mensagem do Senhor. E assim que Deus, o Senhor, abençoe a todos os irmãos aqui da congregação Monte Hermon. Amanhã às 6 horas, nossa campanha continua até às 18 horas da tarde. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos aqui da Monte Hermon. Deus abençoe nossos irmãos aqui de Paragominas e também os irmãos que estão nos assistindo em outros estados, os missionários aí no Paraguai, o Gesiel, Nonato Leite. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Diga comigo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo diga, habite comigo e a minha família agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Quinta-feira estaremos de volta com a nossa live aqui às 8 horas da noite, ponto, em nome de Jesus. Deus abençoe.